Fala pessoal, mais um Politiquejo. Hoje vamos falar de servidor público. E aí, estabilidade do servidor é vagabundagem? Mas antes, gente, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Afinal, já estamos chegando a quase 1000 inscritos no YouTube. E para além do YouTube, acho que todo mundo já sabe, a gente está no podcast, no Spotify, no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no iTunes, no Google Podcast e no Android Podcast. E para tudo isso acontecer, a gente pede a contribuição de todo mundo no Apoia-se, apoia.se/politiquejo. E agora vamos conversar. Alô, servidor público, alô, concurseiro. Esse Politiquejo vai conversar diretamente com você. Corre aqui que o trem tá feio. Gente, servidorismo público. Dentro da grande reforma do Estado que o governo lançou na semana com 6 eixos, afeta diretamente as aspirações de boa parte dos brasileiros. É a PEC da reforma administrativa, que propõe aí mudanças nas regras de ingresso e ascensão na carreira dos futuros funcionários públicos, tanto de nível federal, estadual e municipal. A jornada agora se torna mais complexa, gente. Para entrar no serviço público, além do concurso, que hoje envolve provas e títulos acadêmicos, o governo propõe exigir a comprovação de experiência prévia. Luara, o que é uma besteira, né? Em concurso em que a experiência prévia é valorizada, né, já se pontua os candidatos pela experiência, como em concurso de professor universitário, por exemplo. Né? O que não se pode é obrigar que haja isso em todo concurso. Imagina só, cobrar experiência em concurso de juiz ou promotor ou de funcionário da burocracia da Receita Estadual ou Federal, por exemplo. Aí você vai ter que colocar no currículo, né, lá nas suas qualificações, que quando você era pequeno você simulava júri em casa com seu irmãozinho, ou que na adolescência você era o responsável por fazer um imposto de renda de seu pai. É uma loucura. Bem isso mesmo, João. Mas agora, após o ingresso, todos os servidores eles terão que passar por um período inicial de 3 anos de experiência. Todos os servidores. Isso tem sido chamado de trainee. A proposta nova, então, prevê a exoneração automática do servidor no fim desse período. Então, sempre haverá mais trainees que vagas para desempenhar a mesma função. Aí imagina, você estudou anos para um concurso, é super capacitado e ganha o quê no fim das contas? Uma vaga de trainee, sendo que no fim você será mandado embora. E tem mais, não haverá vagas para todo mundo. Então, o que você terá que fazer para ser escolhido afinal de contas? Comer olho de cabra? Puxar o tapete de seus colegas? É uma proposta absurda. É exatamente o que eu fico me perguntando aqui, João. Mas agora, uma dúvida que eu fiquei, e aí eu queria que você me respondesse. E a estabilidade? Bom, a estabilidade, no entanto, não viria logo após essa fase. Depois do trainee, o servidor entraria em estágio probatório, né? Para os novos servidores, a proposta é aumentar esse estágio para 7 anos, né? Ou seja, o servidor só teria estabilidade após 10 anos de ingresso no serviço público. Você então ficaria ali 10 anos de dedicação exclusiva ao Estado brasileiro para depois ser mandado embora. O governo ainda fez um discurso fajuto de que, aspas, né, o servidor público terá que mostrar serviço para ser efetivado. Cara, é impressionante porque, na verdade, isso já acontece, né? Voltamos ao exemplo lá dos professores universitários. No estágio probatório de 3 anos, eles têm que mostrar um número alto de horas-aulas dadas, artigos científicos publicados, projetos de pesquisa, projetos de extensão que já são desenvolvidos. Então, qual a novidade? Aí sempre vem aquele papo, né? Mas o governo tem razão. A máquina pública brasileira está muito inchada e tem muito funcionário. O governo tem mesmo que cortar. É sempre o mesmo papo. Gente, não caiam nesse papo besta, né? Produzido por robôs do governo. A cada 100 trabalhadores brasileiros, 12 são servidores públicos. A média é a mesma verificada nos demais países de toda a América Latina, de acordo com a OCDE. Ahá!
países mais desenvolvidos, o percentual costuma ser quase o dobro. A média é de 21 funcionários a cada 100 empregados. Em nações aí como a Dinamarca, Noruega, mais de 1/3 da população economicamente ativa está empregada no serviço público. A proposta da reforma, ela não define quais carreiras terão estabilidade garantida, né? Mas a ideia do governo é que sejam preservadas apenas áreas consideradas estratégicas. Então vamos falar de estabilidade. Por que o servidor público tem estabilidade, afinal de contas? Pois é, a estabilidade ela é um direito dos servidores, garantido na Constituição de 1988. No entanto, já havia sido prevista em 1934 no governo Vargas e reforçado depois em decreto no governo militar. Todo concurseiro aí conhece o famoso Decreto 200/1966. O objetivo da estabilidade é garantir que só acessem cargos públicos pessoas devidamente habilitadas e aprovadas em concurso público, ressalvadas as exceções previstas em lei. Pois é, o mais próximo que podemos chegar da tal meritocracia que é cantada em verso e prosa por quem, ironicamente, quer destruir o funcionalismo público, né, Luara? Além disso, João, não custa lembrar que vivemos num país em que a corte portuguesa trouxe consigo para cá quase todo o acervo da Biblioteca Nacional de Portugal, ou seja, não havia a menor preocupação em distinguir o que é público do que é privado. Nesse sentido, gente, sempre foi comum os cargos públicos serem ocupados pelos amigos e apadrinhados dos políticos. Por isso, gente, a estabilidade, ela, além de evitar, como já falamos, que pessoas fiquem desempregadas a cada mudança de governo, também evita que o servidor seja coagido por seus superiores a cometer ou participar de atos ilícitos sob a ameaça de ser demitido, por exemplo. Será que realmente os serviços públicos ficariam mais eficientes e a máquina seria, como eles dizem, reduzida? Essa é uma prosa do senso comum, né? A gente sabe que dá muita raiva quando chegamos a uma repartição pública e tá lá aquele recepcionista que te dá informações como à vontade, enquanto joga um Candy Crush ou mexe no Facebook. É tentador desejar que aquela pessoa não tenha estabilidade e seja demitida por não fazer bem o seu serviço. É verdade, Luara. E nós temos que pensar que no funcionalismo público também há professores, médicos, pesquisadores, engenheiros, assistentes sociais, que fazem o seu serviço de extrema necessidade para a população. A substituição sistemática desses profissionais a cada 3 anos fere o princípio constitucional da continuidade. Isto é, o Estado, né, gasta dinheiro para capacitar o profissional e 3 anos depois entra um outro que não sabe nada e terá que ser treinado do zero. Cadê a economia de dinheiro, afinal? João, fica outra pergunta, né? A quem afetaria ou para quem serviria o fim da estabilidade pública no Brasil? Luara, esse projeto draconiano de autoria da senadora Maria do Carmo Alves, do DEM de Sergipe, já aprovado na CCJ, prevê, entre outras coisas, que deve-se considerar como critério de avaliação se o servidor cria e mantém vínculos pessoais e profissionais corporativos e construtivos. Além disso, servidores com problemas de saúde ou psicossociais podem ser demitidos. Isto é, retornaremos àquele tempo em que só permaneciam no serviço público os amigos e apadrinhados do rei. Pessoal, o atual ordenamento jurídico já possui mecanismos previstos, por exemplo, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Acesso à Informação, para, afinal de contas, que o servidor seja avaliado periodicamente e que seja exonerado ou demitido caso não seja aprovado nessas avaliações. Mais do que isso, João, tudo isso deve ser publicizado para que qualquer pessoa tenha acesso, inclusive, à remuneração do servidor, né? A estabilidade, gente, ela é um mecanismo para evitar ilegalidades e arbitrariedades. Isso decorre do entendimento moderno de limitação do poder do Estado. Acabar com a estabilidade é, sem dúvidas, abrir portas para corrupção e ineficiência. Agora vamos passar essa régua e vamos para os fatos da semana. Essa semana, o jornalista Augusto Nunes agrediu também o jornalista Glenn Greenwald, né? Ao vivo, durante a transmissão do programa Pânico,
na Rádio Jovem Pan após ter sido chamado por Glenn de covarde, né? Ironias, não sabe identificar um ataque bem-humorado e eu convido ele a provar em que momento eu pedi que algum juizado fizesse isso. Eu disse apenas que o companheiro dele passa o tempo em Brasília, ele passa o tempo todo lidando com material roubado e eu falava, quem é que vai cuidar dos filhos? Era isso, é isso. Você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde. Eu vou falar porque você é um covarde. Você é um covarde, Augusto Nunes, você é um covarde. Que isso? Calma. Parou. Que isso? É isso aí. Peraí, calma. Eu te mostro quem tem coragem física. Não, aí não. Eu te mostro quem tem. Peraí, vamos cortar. Cabide, pode cortar. O que ocorreu em reação à sua fala sobre os filhos do jornalista americano com o deputado Davi Miranda. Após esse episódio, o Augusto Nunes disse que cedeu a voz dos instintos e a honra ferida. Ou seja, né, gente, agiu como um covarde para provar que o Glenn estava certo. Mas o certo é que o soco no Glenn é mais próximo do que o Augusto Nunes vai chegar em um prêmio Pulitzer. É isso mesmo, Luara. E para não dizer que nós não falamos do governo Bolsonaro, né? Essa semana o ministro Paulo Guedes disse que a culpa do pobre ser pobre é exclusivamente do pobre, pois ele não poupa o que ganha, enquanto os ricos poupam. Imagina depois da aprovação, né, de todas essas reformas que só tornam a vida do trabalhador mais difícil, um cara vem e me solta uma dessa. É difícil, viu, Laura? Eu fico me perguntando aqui, João, será que o ministro abriria mão da sua condição de banqueiro para viver com meio salário mínimo por mês? Dificilmente, né? É a pergunta que não quer calar, afinal, né? É isso aí, pessoal. Tá chegando ao fim mais um Politiquejo. Reforço o pedido da Luara que você se inscreva no canal, ative as notificações, mande o link para todo mundo. Siga nossas redes, Twitter, Facebook, Instagram, o podcast, né? O nosso Politiquejo lá no podcast. E é isso aí, vamos espalhar a palavra e vamos nos informar que esse governo está querendo destruir o serviço público brasileiro e nós aqui do Politiquejo, mais uma vez, somos uma trincheira de resistência. É isso aí, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal, um abraço a todo mundo e lembrando que a gente está quase chegando aos nossos 1000 inscritos no YouTube. Então você também nos ajude a chegar até lá e entre no Apoia-se, apoia.se/politiquejo, para a gente fazer esse canal acontecer. Um abraço e até mais!